No início de 2024, a missão Gaia detectou algo perturbador. A apenas 2.000 anos-luz de distância, praticamente na nossa vizinhança em escala galáctica, um buraco negro de origem estelar estava se escondendo bem diante dos nossos olhos. Mas não era um buraco negro qualquer. Esse buraco negro tem uma massa 33 vezes maior que a do nosso Sol. É o buraco negro estelar mais massivo já descoberto na Via Láctea. Ele foi batizado de Gaia BH3 e, tecnicamente, ele não deveria estar aqui. Buracos negros dessa magnitude geralmente se formam em ambientes com baixo teor de metais, onde não havia matéria reciclada de estrelas que explodiram. Em outras palavras, no universo primitivo. E o Gaia BH3 simplesmente orbita tranquilamente uma estrela moribunda, como se nada tivesse acontecido. Nenhum disco de acreção, nenhum espetáculo de raios-x, nenhum sinal de alerta. É como encontrar um dinossauro bebendo água no seu quintal. Ou nossos modelos de morte estelar são muito mais flexíveis do que imaginávamos, ou algo do passado mais remoto conseguiu escapar pelas rachaduras e permanecer até hoje. Isso não é apenas uma curiosidade cósmica, é como uma mensagem. O universo não é bem o que acreditávamos com nossas teorias mais sofisticadas. E ultimamente, o mundo da astronomia tem sido inundado exatamente por esse tipo de notícia. Da nossa velha e conhecida Sistema Solar a galáxias distantes e ao comportamento do próprio universo. Aqui estão as descobertas mais recentes e surpreendentes que desafiam nossa compreensão do cosmos. Por décadas, Marte foi o símbolo da decepção planetária. Outrora chamado de gêmeo da Terra, revelou-se uma esfera vermelha e rachada, um lugar onde havia água e esperança de um grande futuro. Achávamos que Marte era uma história encerrada, morto, seco, geologicamente silencioso há bilhões de anos. Mas não é bem assim. Em 2024, uma série de varreduras por radar e medições sísmicas do módulo de pouso InSight e de sondas orbitais começou a sussurrar uma história diferente. Sob a superfície de Marte, abaixo de camadas de regolito que se estendem por quilômetros, algo incrível se esconde. Novos dados apontam para reservatórios subterrâneos massivos, e eles podem conter água, oceanos inteiros que se infiltraram pela crosta superior quando ela secou. E isso muda tudo. Se a água realmente existe lá, mesmo aprisionada sob rochas e gelo, Marte manteve atividade interna muito mais tarde do que pensávamos. Isso poderia significar condições estáveis o suficiente para preservar vida microbiana por milhões de anos. E não apenas no passado, mas talvez até hoje. Vale destacar, porém, o ceticismo de alguns cientistas que apontam que as cavidades poderiam estar preenchidas por dióxido de carbono em estado rarefeito. Essa seria uma má notícia para a possibilidade de vida, mas de qualquer forma indica que Marte não é o mundo árido e fossilizado que sempre imaginamos. E embora ainda não saibamos exatamente o que há lá dentro, essa descoberta abalou os alicerces da nossa compreensão sobre os ciclos de vida dos planetas. Milhares de exoplanetas orbitam estrelas, e mal começamos a estudá-los. Nós os classificamos por composição atmosférica, temperatura e posição. Mas e se nossas categorias estiverem construídas sobre premissas equivocadas? E se outros mundos aparentemente mortos estiverem escondendo silenciosamente oceanos de possibilidades sob suas superfícies? Se um planeta congelado nas proximidades pode guardar os ingredientes para a vida, o que dizer de outros cantos do universo? Em 2025, o astrofísico Daniel Whalen e sua equipe propuseram algo que vira a cronologia cósmica de cabeça para baixo. De acordo com suas simulações, os planetesimais, os blocos construtores dos planetas, podem ter se formado apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. E isso inevitavelmente significa condições para a água líquida em suas superfícies, pelo menos em alguns lugares. Imagine que, em escala cósmica, os primeiros planetas rochosos semelhantes à Terra surgiram em um piscar de olhos após tudo esfriar o suficiente para que os átomos se formassem. Isso é muito, muito mais cedo do que qualquer um esperava. Estamos falando de uma diferença de centenas de milhões de anos. Até agora, acreditávamos que planetas rochosos surgiam em uma fase tardia do universo, pois aparentemente exigiam várias gerações de estrelas para obter os elementos pesados necessários para seus núcleos e crostas. Mas as pesquisas mais recentes indicam que esses materiais já eram suficientes, até mesmo nas cinzas das primeiras estrelas, e toda essa matéria-prima se formava em mundos capazes de sustentar vida, pelo menos micro-organismos.
E outra descoberta recente só aumenta a probabilidade de que as condições para a vida no universo surgiram extraordinariamente cedo. O telescópio espacial James Webb ajudou astrônomos que estudam as galáxias mais antigas e distantes a enxergar em uma delas algo que não deveria estar lá: oxigênio. Muito oxigênio. Isso significa que essa galáxia, vista como era apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, já havia passado por pelo menos um ciclo completo de nascimento e morte de estrelas. E isso desloca o surgimento da química complexa para uma era muito mais precoce da existência do universo do que nossos modelos previam. E isso leva a uma conclusão perturbadora. Se planetas podiam se formar tão cedo, e se os elementos necessários para a vida já se espalhavam pelo universo, talvez a vida não tenha nos esperado. Talvez não sejamos os primeiros, mas apenas mais um capítulo em um livro muito antigo. Mas isso inevitavelmente nos lembra do clássico paradoxo de Fermi. Onde estão todos os extraterrestres que poderiam ter surgido há 13,5 bilhões de anos? Quase imediatamente após o Big Bang, em todo esse tempo inacreditável, eles poderiam ter colonizado todo o universo observável 5 vezes seguidas. Então, o que os destruiu logo no início? Talvez a resposta para essa pergunta já tenha sido encontrada, e ela é aterrorizante. Desde que as primeiras imagens do James Webb começaram a chegar, os astrônomos continuavam notando essas coisas. Pequenos pontos minúsculos espalhados pelas imagens do cosmos profundo. No início pareciam raros e insignificantes, mas apareciam repetidamente, e são literalmente centenas deles. Esses objetos foram batizados de pequenos pontos vermelhos, mas esse nome inocente é enganoso, considerando que podemos estar diante da descoberta mais perturbadora da astronomia moderna. Porque esses objetos não são galáxias, ou pelo menos não são as galáxias que conhecemos. Os astrônomos estimam seu tamanho entre 150 e 500 anos-luz de diâmetro. Ou seja, esses objetos são tão minúsculos que você mal os notaria ao lado da nossa Via Láctea. Mas isso só seria verdade se os pequenos pontos vermelhos não fossem tão incrivelmente brilhantes. Os primeiros suspeitos foram os quasares, ou seja, buracos negros supermassivos em processo de absorção de matéria. Havia muitos deles após o Big Bang, mas os pequenos pontos vermelhos não brilham como um quasar típico. Aparentemente, não emitem raios X. E se fossem apenas proto-galáxias minúsculas com estrelas extraordinariamente brilhantes? Também não convence, pois quais seriam as chances de observar centenas de aglomerados estelares tão idênticos e anômalos ao nosso redor? Pelos modelos atuais, os pequenos pontos vermelhos simplesmente não deveriam existir. E mesmo assim, estão aqui. Ou melhor, estavam aqui, pois desapareceram completamente após o primeiro bilhão de anos de existência do universo. Assustador. Será que justamente essas coisas, de alguma forma, destruíram toda a vida primitiva, fazendo com que ela se desenvolvesse muito mais tarde? As pesquisas mais recentes sugerem que o que realmente são essas pequenas manchas vermelhas? Um tipo extraordinário de quasar. O que vemos é um casulo incrivelmente denso de gás e poeira, ocultando um buraco negro supermassivo em plena atividade. Isso explica a absorção dos raios X, mas não responde como nem por que esses casulos surgiram de repente em todo lugar e depois desapareceram. Então, sem fingir que tudo está normal, precisamos admitir: nossos modelos do universo primitivo estão construídos sobre areia. É hora de cavar muito mais fundo. Porque assim que os astrônomos começaram a suspeitar que essas minúsculas manchas poderiam ser quasares obscurecidos, uma delas fez algo absolutamente inacreditável. O objeto JADS JS-Z131 parece uma manchinha vermelha comum. É uma das galáxias compactas mais brilhantes e mais antigas já descobertas pelo James Webb. O problema está escondido em sua luz. Especificamente, na emissão Lyman alpha. Esse é o comprimento de onda da luz ultravioleta normalmente produzida por estrelas jovens e quentes. Em circunstâncias normais, isso não seria surpreendente. Só que na época em que essa galáxia existia, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, o universo não era transparente como hoje. Ele ainda estava repleto de hidrogênio neutro, uma densa névoa cósmica que absorvia e dispersava exatamente esse tipo de luz. Portanto, segundo nossos modelos, nenhuma emissão Lyman alpha deveria atravessá-la. Deveria ser completamente engolida pela névoa primordial do cosmos. Vemos esse mesmo efeito, a chamada quebra de Lyman, em todas as galáxias desse período. Mas essa pequena mancha vermelha parece ignorar completamente essa regra,
cortando o cosmos com ultravioleta como se a névoa jamais tivesse existido. Isso destrói uma das ideias centrais da cosmologia moderna, a época da reionização, o momento em que o universo passou de opaco a transparente. Acreditávamos que isso ocorreu gradualmente, ao longo de centenas de milhões de anos, quando as primeiras estrelas e galáxias ionizaram a névoa e sua luz foi abrindo caminho através dela. Mas se galáxias como Jades, GS, Z131 já romperam essa barreira, então ou a reionização começou muito antes do que pensávamos, ou aconteceu de forma completamente caótica. Talvez o processo pelo qual o universo se tornou transparente não tenha sido como uma cortina se abrindo lentamente num palco. Talvez ele tenha se clareado em fragmentos, turbulento, desordenado, como um holofote rasgando nuvens durante uma tempestade. Mas o que parece intuitivo para nós é um pesadelo para os cosmólogos, que agora precisarão reformular seus modelos para uma reionização caótica. A próxima descoberta abalou os alicerces ainda mais profundamente. Desta vez, do próprio espaço cósmico e de como ele evolui. Em 2025, pesquisadores trabalhando com o DESI, o instrumento espectroscópico para investigação de energia escura, publicaram o maior mapa 3D do nosso universo e com uma surpresa bombástica. Os dados revelam que a energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão do universo, não é o que pensávamos que era. Desde o final dos anos 90, seguíamos uma ideia simples, porém elegante. A constante cosmológica de Einstein, o lambda em suas equações, representa uma densidade de energia fixa no vácuo do espaço. Em termos simples, uma força cósmica constante que vai afastando as galáxias gradualmente. Mas a equipe do DESI notou algo perturbador na distribuição dos aglomerados de galáxias em grandes distâncias. Seu padrão não corresponde exatamente às previsões. Isso tem a ver com as chamadas oscilações acústicas de baryons, que são essencialmente antigas ondas sonoras cósmicas que levaram a um agrupamento específico de matéria. Por isso, vemos mais galáxias nos picos dessas antigas ondas. Mas quando a equipe analisou os dados, esses anéis galácticos se revelaram muito maiores do que qualquer um esperava. E isso inevitavelmente significa que, naquela época, a energia escura seria visivelmente mais intensa. E se isso for verdade, então lambda não é uma constante como pensávamos. E nosso conveniente modelo lambda CDM, a pedra angular da cosmologia moderna, está destruído. Ele foi construído sobre um componente imutável de energia escura para explicar a formação do universo. Mas o que está acontecendo? Uma das possibilidades é que a energia escura não seja, na verdade, uma força estática, mas um campo dinâmico, algo fluido e mutável, como o clima cósmico. Os físicos teóricos chamam essa ideia de quintessência. É um campo escalar com certas flutuações, que influenciam a taxa de expansão do universo ao mudar de estado. Outra possibilidade é ainda mais radical. Talvez a energia do vácuo seja instável, ou seja, o próprio espaço tem fases, como a água, que ao ser aquecida se transforma em vapor. E nós simplesmente estamos observando essa transição lenta. De qualquer forma, entramos em um território que a física convencional ainda não consegue descrever. Nossas equações precisarão de uma reformulação total. Isso, claro, se os resultados do DESI forem confirmados de forma independente, múltiplas vezes. O lado positivo é que, com o enfraquecimento da energia escura, o universo não sofreria o grande rasgo, quando até estrelas e planetas seriam despedaçados pela expansão do espaço, talvez. O cosmos acabe por se contrair de volta à sua forma original e desencadeie um novo Big Bang, mas estou me adiantando. Vamos simplesmente esperar 1 trilhão ou 2 de anos e ver com os próprios olhos. Enquanto isso, outra descoberta está silenciosamente destruindo qualquer noção de como o universo deveria se comportar. Em 2025, o astrofísico Lior Shamir publicou uma pesquisa baseada em dados do projeto Advanced Deep Extragalactic Survey do telescópio James Webb, e o que ele encontrou desafia uma das suposições mais sagradas da cosmologia. O universo inteiro pode estar girando. Shamir analisou mais de 260 galáxias espirais antigas, concentrando-se na orientação de sua rotação no sentido horário, ou anti-horário do nosso ponto de vista, em um universo isotrópico, ou seja, sem nenhuma direção preferencial. A distribuição deveria ser aproximadamente igual, metade no sentido horário, metade no anti-horário.
Mas não foi isso que Shamir observou. Em vez disso, cerca de 2/3 de suas galáxias giram no sentido horário e apenas 1/3 no sentido contrário. E essa não é uma pequena discrepância. A assimetria é tão intensa que aponta para uma única conclusão. Algo forçou essas galáxias a escolherem uma direção em vez da outra, como se existisse um eixo global de rotação no universo observável. Ou, dito de forma mais simples, ele está girando. E isso é algo enorme, porque essa rotação despedaça completamente o princípio cosmológico, a ideia de que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Essa é a pedra angular da cosmologia moderna. Nenhum lugar e nenhuma direção deveria ser especial. Além disso, um universo em rotação torceria o próprio tecido do espaço-tempo. Isso poderia causar distorções em como a luz viaja, em como as galáxias se movem e até no fluxo do tempo, uma possibilidade que nunca levamos a sério, porque achávamos que simplesmente não poderia ser assim. Mas eis a surpresa. Essa rotação cósmica global pode nos ajudar a explicar a variação da energia escura, que mencionamos anteriormente. Os dados de projetos como o DESI podem ter sido distorcidos pelo movimento quase imperceptível do próprio universo. Daí teria surgido a ilusão de uma energia escura instável. Portanto, é uma ideia radical, mas já começa a ganhar adeptos. Talvez o universo esteve girando desde o início, assim como a nossa Terra. Simplesmente não percebíamos. Mas a verdadeira questão é: o que fez o cosmos inteiro entrar em rotação? Se os resultados de Lior-Shamir forem confirmados, a explicação mais simples será esta: todos nós vivemos dentro de um buraco negro. Essa teoria é chamada de cosmologia do buraco negro. Por décadas, foi considerada apenas uma ideia paradoxal curiosa. Veja bem, se toda a matéria do universo observável fosse comprimida em um único buraco negro, ele teria praticamente o mesmo tamanho que o universo observável. Uma coincidência curiosa, não é? Talvez devêssemos levar essa ideia muito mais a sério. Afinal, todos os buracos negros que conhecemos estão em rotação, e aparentemente o nosso universo também está, mesmo que de forma extremamente lenta. O que é fascinante é imaginar como seria o interior do maior buraco negro do universo. Qual dessas descobertas mais surpreende você? O universo parece ter apenas começado a desafiar tudo o que acreditávamos saber sobre ele.